Essas ideias são o equilíbrio perfeito entre sabor, lucro e praticidade. Eu sou a Luana e no vídeo de hoje eu vou te mostrar duas versões de panetone. Uma versão recheada, perfeita para presentear, e outra no pote, para vender muito nesse Natal. Essas duas versões têm uma coisa em comum, que é a massa do brigadeiro. Também dá para fazer com massa de ninho, nozes, e todas essas receitas eu já ensinei aqui no canal, então eu vou deixar o vídeo aqui nos cards. Para essa receita eu vou usar um creme de leite com 17% de gordura, 15 gramas de cacau em pó e vou bater muito bem até não ficar nenhum gruminho. Vou adicionar o leite condensado e levar para a panela em fogo médio até chegar no ponto de recheio. E se você quer saber como identificar qualquer ponto de brigadeiro, eu também tenho um vídeo no canal sobre isso, então eu vou deixar o vídeo nos cards. Aqui eu já cheguei no ponto que eu quero, então eu vou desligar o fogo e continuar mexendo até essa massa ficar morninha. Vou reservar e começar a montagem do panetone. Para fazer esse panetone recheado, eu gosto de cortar essa parte do meio. Esse miolo eu vou separar para usar na próxima ideia. Aqui eu tô usando um panetone pronto, e dá para achar esses panetones a partir de R$10. Então essa ideia é muito boa para quem quer ter bastante praticidade na cozinha, ou para quem quer começar nesse ramo, mas não sabe fazer panetone ainda. Enquanto a minha massa esfriava, eu já lavei os morangos. E aqui eu tenho uma dica bem importante. Antes de colocar esses morangos no panetone, eles precisam ficar bem secos. Então, ou a gente pode deixar escorrendo, ou a gente passa um papel toalha em todos os morangos até eles ficarem bem sequinhos. Se a gente não fizer isso, o morango vai acabar soltando muita água e corre o risco do panetone estragar mais rápido. E se você gostou dessa dica, já deixa um like aqui no vídeo. A minha massa já esfriou, então agora eu vou começar a rechear esse panetone. Eu vou colocar bastante brigadeiro e ir intercalando com os morangos. Eu gosto de colocar o morango inteiro nessa receita, porque ele vai soltar menos água e também na hora que a gente for cortar, ele vai ficar mais certinho. Só que para fazer com esse morango inteiro, eu recomendo usar os morangos menores, para não ficar muito difícil de comer junto com um panetone. Eu vou ir recheando até chegar no topo, e aqui eu vou usar a tampa do próprio panetone que a gente cortou. Vou cobrir com mais brigadeiro, decorar com granulado. Vou colocar também alguns brigadeiros para decorar, e aqui eles têm mais ou menos 10 gramas cada brigadeiro. Adiciono mais alguns morangos para ficar bem bonito. E aqui a proporção final desse panetone foi mais ou menos 270 gramas de brigadeiro e 150 gramas de morango, já contando com a decoração. E no final, com todas as decorações, o granulado, os brigadeiros, esse panetone ficou com mais ou menos 750 gramas. Agora eu vou mostrar a versão no pote, e ela é muito boa para quem quer vender unidades menores com um lucro bem bom. Para a montagem, eu vou ir fazendo várias camadas de panetone e brigadeiro. E aqui eu vou intercalar entre brigadeiro tradicional e brigadeiro de ninho, para dar uma diferenciada a mais. É uma ideia bem simples de montar e a gente também pode rechear com um monte de coisa. Dá para colocar fruta no meio, Nutella, doce de leite, enfim, dá para inventar um monte de sabores novos. Eu vou finalizar com um granulado, tampar e colocar esse adesivo natalino. É rápido de montar, tem um baixo custo e fica muito gostoso. Comenta aqui se tu já tinha visto essa ideia e se vai tentar fazer para o Natal. Agora eu vou falar um pouco sobre a precificação desses itens. O panetone recheado com frutas e a decoração ficou com um custo médio de R$28. Mas vai depender bastante da marca de panetone que a gente está usando, do preço das frutas ou do recheio que tu for utilizar. Aplicando aquela margem de 3 vezes o custo, o valor de venda médio desse panetone seria de R$80. Já o panetone no pote vai ter um custo bem mais baixo. O meu custo foi de R$10, só que metade desse custo foi só do pote de vidro. Então a gente pode pegar algumas outras opções de embalagens que vão ser muito boas também, mas que vão ajudar a gente a baixar esse custo. Aplicando a margem de 3 vezes o custo, o meu valor de venda seria de R$30. Mas sendo bem sincera com vocês, eu acho que uma média boa de preço de venda aqui na minha cidade seria de uns R$20. Então é importante que antes da gente colocar o preço final de venda, a gente analise o mercado da nossa cidade e veja a quanto os nossos concorrentes estão vendendo e qual que seria o valor médio, para ficar um valor justo pra gente, mas que também não fuja muito do preço tradicional. Essa ideia é perfeita para venda direta.
A gente pode vender no trabalho, na escola, na rua. E por ser uma novidade que as pessoas não costumam ver, provavelmente vai ter uma alta taxa de venda. Eu trouxe aqui para vocês também uma ideia de embalagem. E é claro que usando essas embalagens mais personalizadas, o nosso custo vai aumentar. Mas dependendo do teu público, vai valer a pena. Eu gosto bastante dessas duas ideias porque eu acho que elas se complementam muito. Com a parte que eu não ia usar no panetone, eu fiz o panetone no pote. E elas também têm o mesmo recheio de brigadeiro. Então fica bem prático de fazer essas duas ideias para vender. E se você gostou dessas ideias que eu trouxe hoje, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, para não perder as próximas receitas natalinas. E não esquece de assistir esse vídeo que eu deixei recomendado aqui para você.